Agora sim vamos ler Evangelho de Jesus Cristo, segundo a ótica, a inspiração dada pelo Espírito Santo ao apóstolo São João, capítulo 2. Eu vou ler. Você poderá acompanhar a leitura que farei do versículo 1 ao versículo 12. Está escrito, está registrado na eterna palavra do Senhor, nosso Deus, assim. E ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus, e cada uma cabiam 2 ou 3 almudes, ou metretas, em algumas traduções. Disse-lhes Jesus: enchei de água estas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo o mestre-sala provou a água feita ou transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que tinham tirado a água. Chamou o mestre-sala ao noivo, ou ao esposo, e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu a Cafarnaum, ele e a sua mãe, e os seus irmãos, e os seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Nossa mensagem será textual. Deixa a sua Bíblia aberta aí, porque nós podemos recorrer, consultá-la durante a mensagem. Meus queridos, como eu já disse, esse é um texto dos mais conhecidos da palavra de Deus. É citado por pessoas, mesmo aquelas que não têm o hábito de ler a palavra de Deus, não confessam, não professam uma fé evangélica, chamada de fé evangélica, na linguagem usual, popular, conhece esse texto. E nós queremos, assim, para iniciar a nossa meditação, lembrar alguns pontos importantes dessa história. E olha, é uma história, ela aconteceu, é uma narrativa de uma coisa que aconteceu. É um casamento. Havia um casamento em Caná da Galileia. E não era um casamento qualquer. Haja visto que ele está registrado na Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Ela foi inspirada pelo Espírito Santo a homens que foram canal usados, vasos do Espírito Santo para escrever a nós as palavras de Deus trazidas por Jesus Cristo, como esta aqui do Evangelho que temos lido hoje. E tudo que está escrito aqui na Bíblia Sagrada é para o nosso ensino, é para que entendamos a vontade de Deus. Então esta história aqui não é uma história qualquer. Esse casamento aqui não é um casamento qualquer. Eu quero começar chamando a sua atenção de que a igreja daquela época, a igreja do dia que esse casamento aconteceu, estava presente.
Deixa eu confessar uma coisa para você. Quando alguém vai fazer alguma coisa importante na vida, como por exemplo um casamento, vai se casar, como este casal está casando aqui em Caná da Galileia, nesta história narrada pelo apóstolo João, e me diz que não quer a igreja, que a igreja não faz parte dos seus planos, não é importante, não é significativa no seu convite, entra um frio na minha alma. E esse casamento não passou por este erro, por esta falha de fé, por esta falta de entendimento do que é a igreja, do que é aquilo que manifesta a presença, que guarda consigo a presença de Deus. A igreja é o templo do Espírito Santo, e agora Deus habitava nesta igreja através da pessoa do seu Filho, que se encarnou por obra e graça do Espírito Santo, e através de Maria nasceu, e aqui, neste texto, ele está começando o seu ministério público, ele está começando a se manifestar ao mundo, e esse casamento não é um casamento qualquer, ele faz parte da vontade de Deus, ele faz parte daquilo que Deus quer que nós venhamos ler, meditar, não só hoje, não só uma vez, mas muitas vezes, para que aprendamos a razão pela qual o Espírito Santo decidiu colocar esse casamento aqui no Evangelho de Jesus Cristo, segundo a narrativa de João. Eu quero te dizer o tanto que essa história é importante. No Evangelho de João só tem 7 sinais, 7 milagres que o apóstolo João narra no seu Evangelho. E este aqui, o milagre desta história, é um deles. E eu quero dizer a você que é muito importante que nós meditemos nesse texto, porque o versículo 11, e aí você, por favor, se fosse aqui você estava olhando para mim, ou lá no templo, em Oliveira, em Carmo da Mata, ou olharia para a sua Bíblia quando eu peço para olhar, mas no versículo 11 diz que Jesus principiou, deu início, assim, com este evento, neste casamento, aos seus sinais. Deixa eu falar para você. O que eu quero hoje à noite, o Espírito Santo quer também, não é propriamente o sinal, não. Nós queremos o que o sinal nos leva. Se você for dirigindo por uma rua, o seu carro, ou mesmo se você estiver transitando por uma rua, por uma avenida, a pé, e você ver um sinal, aquele sinal vai te indicar aonde você precisa chegar, mas ele em si não é o que você quer. Pode ser que você esteja procurando por um hospital, ou por um órgão público, porque você precisa chegar lá. E quando você avista aquele sinal, não adianta você chegar no sinal, na placa, na informação, que está indicando aonde você precisa ir, a direção que você precisa ir, para chegar ao lugar que você deseja. Então Jesus começou aqui a dar sinais, para que o homem chegasse a Deus, para que o homem entendesse a vontade de Deus, para que o homem entendesse o caminho de Deus. Então, o sinal ocorrido no casamento lá em Caná da Galileia não é em si só o que Deus quer que você saiba, não é em si só o que Deus quer que nós meditemos, que nós guardemos no nosso coração, mas sim, ele é um sinal que aponta uma direção importante para nós. Algo que Deus tem para a nossa vida através deste sinal. E veja aqui, meus amados, que enquanto o casamento acontecia, o vinho acabou. Aconteceu algo no casamento, e isto viria a se transformar num sinal muito significativo.
O casamento judaico, queridos, são 7 dias. Eu faria, nesse semestre aqui, na Igreja Betel, eu tenho a honra de já estar celebrando 4 casamentos e mais 2 casamentos que estão previstos para o segundo semestre. Inclusive, esses casamentos do primeiro semestre já estão no segundo, e se eu já não tinha condição de assumir mais nenhum compromisso, não vou ter condição de assumir nenhuma parte da agenda. Mas a Bíblia diz que a gente faz plano, mas a resposta certa vem do Senhor, e esses casamentos estão lá. E, invariavelmente, essas pessoas, quando foram tratar comigo, normalmente tratam cerca de 1 ano antes as datas dos casamentos aqui na igreja. É uma cultura nossa, um costume nosso de agenda. E essas pessoas, invariavelmente, se preocupavam com a despesa de como um casamento fica caro. Fica caro por uma série de coisas. Eu me lembro assustado, cada casamento que eu começo a celebrar e vivê-lo junto com os noivos, eu lembro dos casamentos das minhas filhas que ficaram caros. Pois esse aqui ficaria muito mais caro. Eram 7 dias. 7 dias de festa. E o vinho era uma coisa importantíssima para a festa do casamento. E sabe o que acontecia? A família dos pais, bem como a nova família formada pelos noivos, os recém-casados, tornava-se em escárnio, em escândalo. E Deus zela pela família, Deus zela pelo casamento que inicia a família, que dá origem à família, que é um propósito dele, uma instituição dele, algo que está no coração dele. E, amados, o vinho deste casamento acabou. Só que, como eu já disse, esse não era um casamento comum. Esse não era um casamento. Certamente naquela noite poderia haver alguns casamentos em Caná da Galileia, em algumas outras cidades ali, em volta, no entorno de Caná da Galileia. Mas neste casamento, tinha uma coisa muito interessante. Jesus era o principal convidado. Os comentaristas, os estudiosos da Bíblia, eles acreditam que Maria era parente, ou, na pior das hipóteses, uma amiga, Maria, mãe de Jesus, muito íntima dessa família. E a Bíblia diz que ela estava lá. Se você olhar para a sua Bíblia, se você não estiver lendo a Bíblia, estiver me ouvindo, depois pode olhar no Evangelho de João, capítulo 2, versículo de número 1, diz assim: e no terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. A mãe de Jesus estava ali. Ela chegou ali antes. Ela tinha uma relação com essa família. Ela tinha uma amizade especial, um carinho. Ela participava da intimidade desta família. Mas o versículo 2 diz que Jesus foi convidado. Jesus nunca força estar num casamento, numa família, no coração de alguém, num plano de alguém, numa viagem que alguém vai fazer, numa empresa que alguém vai abrir, em um passo que uma pessoa vai dar, no namoro que 2 jovens vão começar, no casamento que 2 jovens vão marcar para se casar. Nada do que fazemos Jesus força, Jesus não se impõe, ele não vem de atrevido, ele não vem sem ser convidado, e esse casamento ele não era normal, porque Jesus estava aqui. E quando o escândalo, quando aquilo que envergonharia a família dos pais dos noivos, do noivo, ameaçou aquela família, Maria, mãe de Jesus, que estava ali com a sua família, inclusive Jesus e os discípulos apóstolos, alguns discípulos de Jesus,
se lembrou, alguém precisa fazer alguma coisa. E ela sabia do que Jesus podia fazer. Porque Maria, aquela jovem que estava lá em Nazaré, ela cria na palavra de Deus, ela sabia que Jesus era o Messias, que ele era o prometido, e o anjo anunciou que ela seria a mãe dele, que ele era o Messias, que ele era o Filho de Deus. Maria era a que mais sabia no mundo e naquela festa, naquele casamento, que Jesus era simplesmente um homem perfeito, que nascera dela, que foi formado no seu ventre, assim como uma criança se forma, mas ela sabia que ele veio de Deus, que ele veio por obra e graça do Espírito Santo. Então ela sabia do que Jesus podia fazer, do que Jesus pode fazer, porque o poder de Jesus nunca passou, ele é sempre presente, Jesus é. Então ela resolveu dividir aquilo que ela sentia pela família, pelo problema que aquilo causaria, e que era grave, difícil de resolver, muita gente no casamento, reunia-se verdadeiras multidões. Ela foi até Jesus e falou assim: olha, o vinho desse casamento acabou. Mas a Bíblia diz que Jesus deu-lhe uma resposta, que muita gente acha que foi uma má resposta. No versículo 4, a Bíblia diz que Maria disse a Jesus, no versículo 3, não tem vinho. E Jesus respondeu assim a Maria, sua mãe: mulher, ele não disse mãe, nem mamãe. Ele disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Jesus não foi grosso com Maria, não. Acontece que vinho para aquela multidão, aquela hora, aquela altura, quem sabe, noite, madrugada, não era fácil, só um milagre. Por isso que Maria foi até Jesus. Só um milagre. Mas ele falou mulher, e ele não estava tratando mal. No capítulo 4, aqui mesmo do Evangelho de João, ele encontra com uma mulher no poço, na cidade de Sicar, no poço de Jacó. E quando fala com ela, ele a chama outra vez mulher. É mais ou menos dizer senhora. Ele disse assim a Maria, sua mãe, fala: olha, na parte de milagre aqui não tem como eu comprar. Não tem dinheiro para comprar isso agora, não tinha que ter uma provisão, um lugar preparado. Os vinhos não eram fabricados, não existiam adegas como hoje, eram coisas muito artesanais. Vinho para tanta gente tinha que ser encomendado. Isso é uma questão de milagre, e em questão de milagre, eu não tenho uma relação com você, Maria. Eu tenho uma relação com você de homem, de filho, de sangue, de ser filho do homem, mas quem faz milagre é o Filho de Deus, e nisto eu não tenho a ver contigo. Mas sabe, eu não sei ainda, e não encontrei nenhum exegeta, nenhum estudioso da palavra, para eu aprender com ele até hoje, lendo as suas obras. O diálogo foi tão normal, tão carinhoso, que Maria entendeu que Jesus faria alguma coisa. Mas por que o senhor está dizendo isso, pastor? Porque ela olhou assim em volta e falou assim: olha, ela sabia que ele ia fazer alguma coisa. Disse assim aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Eu não sei o que ele vai falar, não, mas o que ele falar, façam, porque ele vai falar. Ele veio para falar. As palavras dele são vida. As palavras dele veio do Pai, ele vem de Deus. Ele vem de onde esperamos o Messias. Ela queria dizer, ele é o Messias. E tudo que ele falar é muito importante. Preste atenção no que ele falar. E o que ele falar, vocês façam. E Jesus, queridos, não há nenhuma razão para crer que imediatamente ele disse alguma coisa aos serventes e fez o milagre. Aqui não há uma cronologia. Parece que a maioria dos eruditos concordam que Jesus deixou que todos percebessem que não havia vinho, que havia um problema.
Jesus deixou que as pessoas soubessem do problema, da gravidade do problema, que as pessoas sentissem a necessidade de que fosse feita alguma coisa que não estava na mão do homem, na altura do homem, na possibilidade do homem. E quando chegou essa hora, na hora de Deus, sabe, Deus tem um relógio dele, nós temos o nosso. Muitas vezes nós queremos que Deus faça as coisas no nosso relógio, mas Ele faz no relógio dele, porque Ele é Deus. Ele sabe o tempo certo, a hora certa, a forma certa de fazer, porque Deus só faz uma coisa para nos abençoar. Deus só faz alguma coisa por causa do nosso bem. Deus só faz alguma coisa para nos alcançar. Então Ele tem o tempo que Ele sabe que vai nos alcançar. Talvez nós diríamos assim, eu nem diria que o tempo é dele, o tempo é o tempo que ele entende na nossa vida, que ele vê na nossa vida, que será abençoador para nós. E diz a Bíblia, a história que lemos, que quando chegou nesta hora, ele deu a ordem aos serventes. Ali tinha umas talhas de pedras, diz o texto. Essas talhas é porque os judeus, quando chegavam para comer, beber, em qualquer lugar, por ritual, por lei cerimonial, religiosa, eles lavavam as mãos. E aquelas talhas estavam ali para isso. E aquelas talhas que estavam ali, elas já estavam vazias, porque a festa ia muito longe, o povo já tinha acabado com o vinho, a festa já tinha demorado muitos dias, a festa já estava, digamos, para chegar ao seu final. Já tinha passado do meio, já estava no tempo do fim, e não tinha nem mais águas, ninguém ia chegar, ninguém ia lavar as mãos, mas não, as talhas estavam vazias. E aqui está dizendo que essas talhas, queridos, não eram pequenas. Versículo 6 diz que elas cabiam 2 ou 3 almutes, em algumas traduções, metretas, 100 litros. Cada talha dessas 100 litros. E quando chegou a hora, deixa eu falar para você, Jesus tem uma hora para fazer. O que Maria fez? Uma oração. O que Maria fez? Um pedido. Ela sabia que Jesus ouve a oração. Ela sabia que Jesus presta atenção nas nossas necessidades. Ela sabia que Jesus tem amor que não dá para expressar. E que Jesus não quer que ninguém sofra na sua vida um escândalo, um fracasso, que alguém erre, que alguém chore, que alguém adoeça, que alguém tenha algum tipo de derrota. Ela sabia disso. E ela chegou para Jesus e fez uma oração. Olha, não há como resolver. Eu sei que você pode. Acabou o vinho. E Jesus falou assim com os serventes na hora dele abençoar. Sabe, tem a hora dele. Maria não ficou ali perto, o texto não nos dá nenhuma possibilidade dela ter ouvido as ordens dele, dela ter ficado ali cobrando ele, mas Maria saiu para lá, quem sabe foi ajudar, quem sabe foi falar, olha, vai dar certo, não é bem assim, e estava lá cuidando no interior, nos bastidores da festa. Quando Jesus sente que a hora que abençoaria, que abriria o seu ministério, que daria início aos seus sinais, que ele faria ali uma placa, um sinal, um apontamento na direção de Deus, ele falou com os serventes, enche as talhas até em cima. E eles foram lá onde se tirava água e obedeceram e encheram as talhas até em cima. E quando acabou de encher, Jesus deu uma ordem completa para eles. Muitas vezes nós não prestamos atenção no que Jesus está falando, mas eles prestaram. Porque Jesus falou assim, pega as talhas, enche de água, pega as talhas agora, leve ao mestre-sala, o cerimonial lá naquela época, cerimonial dos casamentos. Tinha uma pessoa que era o mestre-sala. Hoje, talvez, para entendermos, é aquela pessoa que, às vezes, os noivos contratam para controlar lá a cozinha, a comida, para mandar servir corretamente a festa que o buffet assumiu de se servir ali na festa, como se faz hoje em dia. E aquela pessoa, ela tinha que ser apta a conhecer vinho, porque aqui está dizendo o texto que havia um costume
serviam um vinho bom, de alta qualidade, e as pessoas depois bebiam um vinho de qualidade pior, mais barato, e nem percebia que estava bebendo. Então lá havia uma pessoa para controlar isso. Não havia rótulos. Alguém tinha que entender de vinho para poder conduzir a distribuição de vinhos. E aqueles serventes levaram lá 6 talhas, 600 litros de vinho. Quando o mestre Sala provou, ele chamou o noivo e falou assim: moço, você não usou a regra certa? Aqui tinha um vinho muito bom, aqui tinha um vinho excelente, eu servi ele em primeiro lugar, e você guardou, não sei onde, porque não estava aqui, agora que me trouxeram, um vinho melhor do que o bom, um vinho extra, um vinho insuperável, algo que eu nunca provei, algo que nunca vi ser usado numa festa. Você guardou o bom vinho. E aquele vinho foi então servido. Jesus transformou a água em vinho. Jesus mudou água para vinho. Jesus fez um milagre. Jesus transformou os elementos da natureza. Nunca houve nada igual em toda a história da humanidade. Que alguma coisa natural, pronta, absolutamente completa, como a água, transformasse em vinho. Jesus mudou substancialmente, ele mudou a substância da água, ela se tornou em vinho. Jesus fez um milagre ali naquela hora e manifestou assim, diz o nosso texto, a sua glória, começou os seus sinais, diz o versículo 11, já falamos assim, apontou para Deus, porque só Deus pode fazer isso, e então ficou Jesus conhecido ali, apontando que ele era o homem, filho de Deus, filho do homem, filho de Maria, mas filho de Deus que havia de vir ao mundo para nos salvar. Eu quero que você guarde essa história no seu coração. Eu quero que você preste atenção em algumas coisas muito importantes. Nós temos aqui, a primeira lição é com Maria. Eu sou um mariano desde que conheci o Evangelho de Jesus Cristo. Porque este texto, guarda isso, viu? Conte isso a alguém da sua família. Muitas vezes ele não sabe disso. Ele precisa saber. Deixa eu te falar uma coisa. Ninguém deveria passar de uma vida para outra. Ninguém deveria morrer fisicamente sem saber o único mandamento de Maria, mãe de Jesus, que está escrito na Bíblia. E ele está aqui. Está no versículo 5 do capítulo 2 do Evangelho de João. Ela disse aos serventes, foi a única ordem que Maria deu e que a Bíblia registra na sua vida. Além de ser vaso de Deus, instrumento de Deus, para trazer Jesus ao mundo, encontrando graça diante de Deus, o único mandamento que Maria deu, o único bem que Maria fez ao homem, foi dar essa ordem aqui, fazei tudo o que Jesus vos disser. Quando criança, eu soube deste mandamento, eu soube desta ordem, e eu passei a fazer a vontade de Maria, porque eu passei a fazer tudo aquilo que Jesus disse. Eu sou ávido, eu procuro saber todos os dias o que Jesus já me disse, o que Jesus está me dizendo, o que mais Ele tem para me dizer, porque eu devo fazer aquilo que Jesus me disse. Essa é a primeira lição que eu quero que nós tenhamos no nosso coração. Você faz o que Jesus diz? Você põe a palavra de Deus em prática? Então não importa a que igreja você pertença, a que religião você pertença, o que você faz aqui ou ali, se você fizer o que Maria disse, tudo que Jesus disser, você está salvo.
você está livre da condenação eterna e os milagres de Deus acontecerão na sua vida, como aconteceu ali em Caná da Galileia, como aconteceu para aqueles serventes que foram testemunha. Eles tiraram a água, eles viram que era água e viram que a água substancialmente ela mudou de água para vinho. Se você fizer tudo o que Jesus disser, se você cumprir o que Maria ensinou, o que ela ordenou, o milagre de Deus vai acontecer na sua vida. A sua vida, o seu lar, o seu casamento. Se você ainda é solteiro, o seu namoro. Se você fizer tudo que Jesus disser, o seu casamento que virá, o seu trabalho, a sua saúde física e espiritual vai ser um milagre. Jesus vai transformá-la. Como transformou a água em vinho, transformará a sua vida. A outra coisa que eu queria que você guardasse do texto dessa noite, da mensagem desta noite, é que é preciso obedecer às palavras de Jesus, exatamente como ele diz. Ele disse assim, ó, enchei a talha, de quê? De água, não podia ser outra coisa. Até em cima, eles encheram até em cima. E agora pegam cheias e levam ao mestre-sala. Eles fizeram tudo, diz a Bíblia. Diz o texto que lemos que eles fizeram tudo. E por isso eles foram abençoados. Então a segunda coisa, fazer tudo o que Jesus disser, é saber o que Jesus diz. O que você está precisando na sua vida? Qual é a sua necessidade? Qual é o vazio que está na sua vida, na sua alma, no seu coração? Você sabe, a Bíblia Sagrada tem o que Jesus quer te dizer. Então, é fazer exatamente e completamente o que Jesus disse. A outra coisa importante, fala, pastor, eu já orei, eu já criei, eu já levei a minha dificuldade. Lembra do tempo. Quando Jesus falou assim, Maria, ainda não é a hora não. É preciso as pessoas perceberem a falta que o vinho está fazendo. Maria saiu para lá, ela creu, deixou nas mãos dele e creu. Então é preciso ter uma fé que espera, que sabe que Jesus não decepciona, que sabe que Jesus não chega depois, que sabe que Jesus faz o que tem que fazer, que sabe que Jesus não faz um vinho mais ou menos, que sabe que Jesus não faz as coisas a não ser que se faça perfeitamente. Ele fará como fez com o vinho, com a água transformada em vinho, no melhor possível para a sua vida. Creia, espere o tempo de Deus, a hora de Deus agir, porque Jesus tem no seu relógio o tempo que Ele sabe que precisa te abençoar, e a forma com a qual Ele precisa te abençoar. Eu quero caminhar para o final da nossa palavra. Ela em si só, ela já prega, ela já nos ensina tudo que está aqui. Mas presta atenção, precisava de vinho. Jesus fez um vinho jamais visto. Jesus faz sempre mais do que pedimos e pensamos, diz a Bíblia. Esse texto ele é muito rico e ele nos ensina coisas muito preciosas. Os discípulos estavam ali, ó. Jesus, versículo 12, o versículo 11 disse que Jesus manifestou ali a sua glória, que os seus discípulos creram nele, creram mais, porque se estavam ali, já eram discípulos, já criam, creram mais nele. Então, se você já tem experiência, Jesus quer dar mais, Ele quer fazer mais. E o versículo 12 diz que eles desceram para Cafarnaum, a sua mãe, os seus irmãos, a família de Jesus, com Maria e Jesus, os seus discípulos, está escrito aí no versículo 12, e ficaram ali com Jesus. Jesus não é uma coisa, é como um gênio que a lenda diz que existiu um dia, que alguém o encontrou,
que você vai lá e pede a Ele para fazer um milagre, para resolver o seu problema. Jesus quer que você venha para Ele e que você fique com Ele, porque só Ele pode te dar a vida eterna, só Ele pode socorrer você na hora da luta, só Ele pode te guardar do perigo, só Ele pode te guardar do coronavírus, só Ele pode te guardar de outros vírus, de outros males, só Ele pode guardar a sua família, só Jesus pode guardar. Então, como Ele é bom, como Ele te ama, como Ele me ama, Ele quer que a gente vá a Ele, que nós estejamos orando como Maria orou, que nós façamos tudo o que Ele disser, como Maria falou que devemos fazer, que nós prestemos atenção em detalhes, como o que Ele diz, o que Ele diz, o que Ele nos ordena, mas Ele quer que nós fiquemos com Ele. Jesus quer operar o milagre que você precisa. Jesus quer mudar a sua vida. Ele quer aumentar a sua fé. Ele quer te mostrar quem Ele é, como mostrou aos discípulos. Como Maria viu. Além de tudo que Maria tinha visto, ela nunca tinha visto Ele transformar a água em vinho, ela viu. Ela viu o seu poder. Então Jesus quer que a sua fé cresça. Por isso, se você não está em Jesus, venha para Ele. Venha entregar a Ele os seus problemas. Fale com Ele. E procure saber o que Ele está te falando através da Bíblia Sagrada. E se você já está em Jesus, leve a Ele os seus problemas, porque Ele quer aumentar a sua fé. Ele quer se manifestar a você. E é para fazer como os discípulos e Maria fizeram. Eles, depois do milagre, depois da bênção, depois de abençoados, ficaram com Jesus. Hoje à noite, nós meditamos sobre que a única solução perfeita, completa, a solução que Deus tem para nós, em tudo, chama-se Jesus, o Filho de Deus, que veio ao mundo, morreu na cruz do Calvário por nós, e ao terceiro dia, Deus o ressuscitou dos mortos, recebendo o sacrifício dele como válido, para nos salvar e nos abençoar. Jesus é a companhia que você não pode deixar de ter. Jesus é a presença que não pode faltar na sua vida em nada importante que for acontecer. Jesus quer te citar antes de orar. A palavra de Jesus, dada ao mesmo apóstolo João, só que agora no livro de Apocalipse, no livro das Revelações, no capítulo 3, no versículo 20. Jesus disse assim, ó: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Jesus não vai de inserido, não. É preciso convidá-lo. Jesus não entra, viu, crente? Jesus não entra na sua vida, no seu problema, sem você convidá-lo, não. Vá, Jesus. Jesus é a presença necessária. E quando Ele diz que entrará, é o nosso coração. A porta que Ele bate é do nosso coração. Jesus quer liberdade. Jesus quer que, sem reserva, Ele entre. Cear é ter comunhão, é ter uma vida comum. Jesus quer isso de mim. Jesus quer isso de você. Ele é a solução de Deus para a nossa vida. E agora que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, que é o nosso Senhor, e as doces consolações, o guiar, aquele poder que tira o medo, que dá fé, que aumenta a fé, que vem da pessoa do Espírito Santo, esteja sobre a sua vida, a sua casa, e que esta bênção esteja com a igreja do Senhor nosso Deus, em toda a face da terra, agora e para todo sempre. Amém e amém. Deus abençoe a todos.